Boa tarde a todos, muito obrigado. Espero que tenham gostado do almoço. Lasanha, estrogonofe, picanha, né? Estava muito bom. E de graça, né? Isso que é o mais importante. Pedir para que os senhores venham e ocupem essa parte central e a frente do auditório seria demais esse trabalho, porque nós temos aqui com a professora Esmeralda uma interação e a gente precisa que vocês venham até a frente. Por favor, se vocês puderem ocupar essas cadeiras aqui à frente, eu ficaria muito satisfeito. Está ótimo. Se não todos, pelo menos aquela turma do fundão. É você, Beth. Ela olhou para trás. Vem um pouquinho mais para frente, vai. Professor Juarez, por favor, professora Luciana, João, Elvio, Piromassa, ó, tem tanta cadeira aqui, ó, a gente gosta dessa proximidade. Ô, dureza, vem mesmo. Sentou aí, é aluno, né? É ponto de fuga, é mais fácil de fugir. Bom, então vamos dar início à nossa atividade do período da tarde, que é o currículo por competência, na visão da nossa coordenadoria de ensino superior do Centro Paula Souza. Quem vai estar discursando sobre o tema é a professora Esmeralda, já conhecida de alguns, não é? Porque é professora aqui também, na FATEC, da ESTUR. E ela vai trazer algumas informações que podem subsidiar o trabalho de vocês na reestruturação dos cursos, que é uma das propostas do plano de ação diante dessas mudanças que a gente está buscando. Então, professora Esmeralda, agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu tentei trazê-los à frente, mas infelizmente eles estão com problema da escada aí, pode cair, não tem corrimão. Mas você fique à vontade, por favor, e estabeleça aí a regra da sua palestra da forma que eu achar melhor. Muito obrigado, professor. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da FATEC São Paulo, né, preciso vir aqui esclarecer algumas questões, porque a gente está em processo de mudança. E o professor Décio já compartilhou um pouquinho antes, vocês já conversaram sobre o perfil de competências que se espera para o século XXI. Até uma fala aqui sobre isso. E a questão do currículo não é como prever as competências, mas como desenvolvê-las. Então, o grande desafio que nós temos para a educação profissional, o Centro Paula Souza, a CESUA está trabalhando muito em cima disso, é como desenvolver essas competências. E o nosso maior enfoque pressupõe a questão metodológica. Então, nós temos entendimento que emendas, competências, vocês vão identificar, vocês vão mapear, mas o grande desafio é como desenvolver essas competências previstas no currículo. Então, quando eu penso no curso de automação de escritório, de edifícios, projetos mecânicos, essas competências são mapeadas de que forma? Eu consegui alinhar com o mercado de trabalho, a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas o mercado está pedindo uma competência específica, eu coloco no currículo. Mas como eu desenvolvo ela em sala de aula, ou no laboratório, ou fora da sala de aula? Então, o desafio é como trabalharmos a questão metodológica. Eu trouxe aqui para a gente conversar como estamos construindo hoje o currículo na CESU. Temos várias abordagens. O nosso currículo hoje, principalmente os cursos novos, ele já pressupõe o entendimento das competências. Então, no primeiro momento, que a gente vai trabalhar o conceito de competência, o que a CESU entende por competência, da nossa aproximação com o mercado de trabalho e, por fim, o fluxograma de como construir esse currículo por competências. O que a gente tem colocado para as unidades? Estejam alinhados com o mercado de trabalho, estejam no mercado de trabalho. O professor que atua ainda no mercado de trabalho, atuou, vem para a sala de aula, isso ajuda muito na construção do perfil curricular. Então, não é nem recomendação, na verdade, pressupõe realmente uma etapa do processo de construção do currículo. Trazer as empresas para construir o currículo junto.
é algo que a gente tem buscado lá no Centro Paula Souza. Bom, acho que vocês já viram na parte da manhã que temos desafios para o século XXI. Não tem emprego. Nós não temos aí, a gente tem 13 milhões de desempregados, e o questionamento do aluno que ingressa na FATEC, embora tenhamos aí essa perspectiva deles, essa expectativa, aliás, que ele entra na FATEC e a gente coloca, olha, você vai ter uma boa empregabilidade. Né? Essa é a questão. E a pergunta é, a gente faz isso mesmo? O egresso, o aluno que está saindo, ele está empregado na área que ele cursou? Então, qual é o principal desafio? Desemprego estrutural. As empresas hoje, elas estão intensificando muito o ritmo de trabalho. Hoje não tem mais horário de trabalho, a gente fala de horário de trabalho flexível, mas quem trabalha no horário flexível a gente não fala que full time. Então, o perfil é, estamos preparados para isso? A empresa está cobrando. Então, o mundo mudou na sociedade da informação. Emprego temporário, emprego parcial, uma grande abordagem na questão do trabalho por projetos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A questão é, o nosso aluno já trabalha com projeto, ele tem essa característica, ele sabe trabalhar em equipe, ele resolve conflitos, sabe tomar decisões. Então, reprovou um lote de material pelo curso de mecânica, por exemplo. O que eu faço com esse lote? Tem recuperação? Não tem? Então, o curso possibilita essa tomada de decisão. Né? Então, quando a gente fala de aplicar teoria em prática, mas a prática pensando na tomada de decisão, solução de problemas, é isso que o mercado tem pedido. A CESU está se aproximando do mercado, a gente tem reunião com o VM, várias empresas. O RH, na sua maioria, nos coloca. Esmeralda FATEC, EITEC, vocês formam ótimos técnicos. Esse é um discurso que a gente tem ouvido aí em todas as reuniões, mas eles nos cobram das competências socioemocionais. Quando a gente fala de socioemocional, trabalho em equipe, solução de conflitos, capacidade de trabalhar sob pressão. Eles têm cobrado muito isso. E aí, como eu coloco para vocês, o desafio, estou formando esse aluno, o aluno tem esse perfil, crescimento intertemporário e exigência de requisitos não técnicos, que é a questão comportamental, que a gente comentou. O conteúdo do trabalho mudou, não existe mais uma rotina de trabalho, o que existe aí são demandas, são problemas que precisam ser resolvidos. Então, às vezes, o aluno ele questiona, mas quando eu for trabalhar, o que eu vou fazer? Dentro da sua competência, da sua característica, ele tem que ter a flexibilidade de trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente coloca, o mercado tem colocado que uma característica multidisciplinar desse funcionário. Né? Então, quando a gente fala de projeto integrador, trabalho interdisciplinar, é trazer essa característica para o aluno. A forma de trabalho, posso trabalhar home office, eu posso ter a minha própria empresa, posso ser empreendedor. É uma outra característica que as empresas têm buscado. Mas eu estou pensando que o aluno ele vai ter a própria empresa. Ele pode ser empreendedor dentro de uma outra empresa. É uma característica que o mercado tem colocado até por questão de sobrevivência. Como falamos há pouco, não tem emprego, não tem trabalho. Então, o aluno que sai da ETEC ou da FATEC, o Centro Paula Souza tem essa visão hoje, ele tem que ter garantias de sustentabilidade no mundo do trabalho. Ter essa empregabilidade, mas ele gerando talvez emprego para os outros. O que a gente tem da questão do conteúdo? As inovações tecnológicas, questionamentos que precisamos fazer. A tecnologia que é oferecida aqui na FATEC, ela está alinhada com o mercado de trabalho. É difícil a gente tentar acompanhar, porque muda a tecnologia, é caro acompanhar essa tecnologia, mas que formas que eu posso trazer para aproximar o aluno à realidade do mercado de trabalho, para garantir essa questão da inovação. Os produtos são mais flexíveis, os processos, uma característica muito exigida também dos profissionais. Eu tenho que ser flexível. Flexibilidade hoje é competência. E o quanto o nosso aluno é flexível. Como é que ele trabalha com a flexibilidade de várias ações, várias demandas no dia a dia.
E diminuição das ocupações tradicionais. O que é interessante nas FATECs? Trabalhamos com muitos cursos que são experimentais. Trabalhamos com cursos que não estão previstos no Catálogo Nacional de Cursos Superiores. Então, temos aí uma oportunidade, um ganho, porque a gente trabalha com questões inovadoras. Então, ocupação tradicional, ela está em desuso. Então, algo para a gente levar em conta. Será que os cursos que nós temos hoje, o perfil profissional ainda atende uma ocupação tradicional? Algo para a gente refletir quando se fala em currículo. Formas de empregos, a prestação de serviços cresce. Emprego com carteira assinada é algo que está diminuindo, é uma perspectiva que o aluno tem que ter. Ele pode se formar e não trabalhar com carteira assinada, ele pode ter outras oportunidades de trabalho, ele tem que ter consciência disso. Tem que ter uma maior qualificação, só o curso superior hoje não dá conta. Então, de que outras maneiras ele pode se manter atualizado? Entender do processo produtivo integral. Isso vale para qualquer profissão. Né? Você deve ter falado isso pela manhã. Então, a questão de ser multidisciplinar nos leva a essa questão de entender o integral. Então, mesmo que eu seja de mecânica, eu tenho que entender de pessoas, vou trabalhar com pessoas. Mas eu sou de projetos, eu sou de soldagem, edificações. Mas eu tenho pessoas trabalhando numa obra, pessoas engajadas para atender um objetivo. Como eu, tecnólogo, vou trabalhar para motivar pessoas ou gerir pessoas dentro de uma obra, dentro de uma indústria, por exemplo. E a grande disposição para mudanças. Por que a gestão de mudanças? Por causa da flexibilidade. Então, eu tenho que ter uma característica de mudar conforme o mercado, conforme o ambiente externo me pede, conforme as situações diversas do mercado. Bom, falando de competências. Quando a gente monta currículo, eu posso pensar, eu tenho várias emendas. A questão não é a emenda que vocês propõem no currículo de curso, mas como elas serão desenvolvidas e trabalhadas. Então, falar da abordagem de competências no currículo, na visão da CESU, pressupõe metodologia de ensino. Então, qual a metodologia que eu estou usando para implementar aquele emenda, para desenvolver aquela emenda de curso? Se eu colocar na minha emenda, por exemplo, gestão de projetos, eu posso colocar 80 horas. Eu posso ficar 80 horas com aula expositiva, mas eu posso usar 80 horas desenvolvendo um projeto com os alunos. Ou posso equilibrar 40 horas teóricas de gestão de projetos e mais 40 de aula prática. Isso é até previsto no projeto pedagógico. Mas a questão que a CESU coloca para os coordenadores e professores é o quanto isso efetivamente está acontecendo em sala de aula. Então, vamos entrar aí no plano de ensino. Então, uma coisa é estar no projeto pedagógico, mas o que efetivamente acontece em sala de aula? É o que a gente chama de currículo oculto. O que acontece? Eu posso montar um excelente currículo por competências, vocês podem conversar com o Volkswagen, conversar com o GM, mapear as competências, definir uma emenda super atualizada, melhor bibliografia, os livros são de última geração, chegou o que tem de mais recente. Só que em sala de aula, se eu não implementar efetivamente tudo que foi previsto, planejado, e o aluno não perceber isso, de nada adianta, eu não consigo desenvolver competência. Então, para nós, o que é abordagem de competências? Além de prever os conhecimentos, habilidades e atitudes, é como o aluno ele vai trazer isso para o seu comportamento. Então, o currículo por competência é um desafio, porque eu estou falando de comportamento, mudança de comportamento. E a gente vai trabalhar um pouquinho aqui esse conceito, o conceito da resolução 3 que nós usamos, é a capacidade do aluno de mobilizar os conhecimentos, habilidades e atitudes, para atingir um objetivo. Se ele usar o conhecimento, a teoria que ele viu lá em sala de aula, saber fazer, colocar em prática, ainda ter o comportamento adequado, trabalhar em equipe, resolução de conflitos, enfim, aí eu posso atribuir a ele tem competência. Aí eu desafio, como medir isso? Como é que eu meço competência? Como é que a gente avalia competências? Então, é algo que o professor tem que estar preparado e tem que estar previsto no plano de ensino. Então, é um desdobramento. Não adianta só a gente pensar no currículo, mas não dar detalhes de como isso pode ser implementado em sala de aula. Mas Esmeralda, o professor tem a didática dele. Sim, essa didática pressupõe analisar essa metodologia, compartilhar essa metodologia, apresentar para o aluno essa metodologia. Porque às vezes a gente chega em sala de aula e fala, vou trabalhar para um projeto, eu não tenho
prova, a gente trabalha no ESE nisso, eu não aplico a prova, eles são avaliados por projeto. Como assim, professora, não tem prova? Não tem prova, vocês vão ser avaliados continuamente, avaliação contínua, conforme as entregas dos projetos, tem um cronograma de entrega. E aí você já avalia o quanto ele tem aí o comprometimento, a capacidade de trabalhar sob pressão, se sabe trabalhar em equipe. Os nossos alunos ainda têm um pouquinho de dificuldade de trabalhar em equipe. Ele é muito bom tecnicamente resolver sozinho, mas quando você compartilha isso, quando é de forma compartilhada, ele tem essa dificuldade. E o currículo por competências que a gente, vocês viram aí na parte da manhã, pressupõe isso. Tem que ser de forma compartilhada, não estou sozinho. Eu integro pessoas. Então, selecionar competências, habilidades e conhecimentos tecnológicos de acordo com os perfis profissionais. Então, o primeiro desafio está a gente mapear essas competências, como fazer isso. Bom, eu comentei um pouquinho já, mas só para deixar referência para vocês, a Resolução 3 de 2002, ela trabalha o conceito de competência profissional. E nós, do CESU, achamos importante porque somos educação profissional. Então, quando se fala mapear competências, o que a gente está mapeando? Então, entende-se por competência profissional a capacidade pessoal do indivíduo. Então, cada aluno, cada profissional vai ter o seu perfil. Alguns mais, outros menos. Mas é quando ele tem a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Outra questão complexa para nós, valores. Necessários para o desempenho eficiente e eficaz das atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico. Isso está na Resolução 3, onde eles falam uma disposição das diretrizes dos cursos superiores de tecnologia. Então, inclusive, é uma resolução que trata de tudo. E ele já define competência. O que é competência para nós? É isso. Então, quando a gente mapear a competência ou nos propormos a desenvolver competências, eu tenho que garantir que esse aluno ele mobiliza conhecimentos, habilidades, atitudes para atender o objetivo. Então, é uma questão para pensarmos. Posso prever isso no plano de ensino? Posso. Mas a questão é como medir cada um deles. Então, aqui é só para a gente ilustrar essa questão da competência profissional. Quando o aluno ele alinha o profissional, os seus conhecimentos, ele mobiliza conhecimentos, habilidades, atitudes, mas a ação dele tem que permear essas três questões, né? Que é o que pressupõe o conceito de competência. Aí as competências do mercado, que hoje são muito comuns, muito exigidas, aí, a questão da ética, raciocínio lógico, capacidade de aprender continuamente, comunicação, acho que vocês viram isso na parte da manhã. Como eu vou integrar essas competências no curso de edifícios, de automação, de turismo, enfim. Como a minha disciplina de matemática ou de física pode mobilizar todas as questões. Então, é algo para a gente pensar e currículo e plano de ensino. Perfil profissional. As competências técnicas e saberes alinhados às necessidades e demandas. Então, o mercado prevê muito hoje, o funcionário tem que ter motivação para continuar aprendendo coisas novas. O aluno ele entra aqui em 2018, vai se formar em 2020 e 2021. A pergunta é, quando ele chegar em 2020, está preparado efetivamente para o mercado ou o mercado já é outro em 2020? Mas Esmeralda, vou mudar o currículo toda hora? Não preciso mudar o currículo toda hora, mas o projeto integrador, a disciplina, o professor nas atividades, o que ele planeja, pode prever essas mudanças. Porque a gente tem uma questão aí de montar o currículo, treinar todo mundo, preparar, implementar, cumprir a fase. Isso leva em média 3 anos. Alguns cursos aqui são de 4 anos. Só que a pergunta, daqui 4 anos, esse curso ainda atende o que o mercado está esperando? Então, qual a motivação que o aluno tem, que o profissional tem para continuar os seus estudos, questão da confiança, capacidade de conviver com outras pessoas. Em termos de carreira, a gente tem monitorado muito. Os alunos, inclusive, quando a gente conversa, eles falam, eu não quero ser gestor. Eu não quero ter minha empresa, eu quero ter minha vida, assim, alinhada com o trabalho. Na verdade, a gente chama de estilo de vida, né, nas ancoras de carreira de chefe. Ele quer levar uma vida saudável, ele não quer se estressar. A gente tem uma dificuldade hoje com a geração Y, por quê?
É uma geração que quer ganhar o seu dinheiro, quer trabalhar, ganhar o seu dinheiro, mas a preocupação dele é outra. Se ele não se sentir motivado naquele trabalho, ele vai para outro. Ou isso acontece com os nossos cursos. Ele começa no curso e fala, não é isso que eu pensava, vai lá e muda. Então é uma questão complexa, ele pensa muito na questão da vida saudável. Quando a gente fala de vida saudável, não é só buscar academia e alimentação saudável, ele quer alinhar, ele quer o equilíbrio da vida profissional com a vida pessoal. Conhecimento de idiomas, isso não vai, na verdade a gente tem portaria aí, falando da questão do inglês, do espanhol, e o Centro Paulo Souza e a CESU vão publicar algumas diretrizes nesse sentido, da questão do idioma. Então, isso aí, na verdade, é um diferencial que o Centro Paulo Souza oferecer a questão das línguas, isso continua com a publicação das diretrizes. E aí, a questão muito mais comportamental, que é flexibilidade e resiliência, capacidade de trabalhar sob pressão. O mercado vê como competência. Então, aqui são algumas que a gente selecionou, quando a gente comenta aí de perfil profissional. Tem as competências da OCDE, o Grupo Europeu, que definiu as competências básicas para que todo profissional desenvolva, independente do currículo de curso. Então, comunicação na língua materna, a língua estrangeira, competência matemática, ciência da tecnologia, competência digital, aprender a aprender, competências sociais e cívicas, sentido de iniciativa e espírito empreendedor. A questão do empreendedorismo é interessante, que inclusive está prevista nas diretrizes do Centro Paulo Souza. Uma das diretrizes, enquanto educação profissional, é desenvolver esse perfil empreendedor. Mas Esmeralda, o curso é de mecânica, de edifício, soldagem. Ele precisa ser empreendedor no ramo que ele escolheu. Então, eu posso montar uma empresa de soldagem, posso desenvolver projetos. O aluno, na verdade, não estou forçando o aluno a ser empreendedor. Mas se ele ver isso como alternativa de sustentabilidade, ele pode buscar essa alternativa, essa ideia. E a consciência e expressões culturais, a questão cultural que a OCDE coloca no sentido da cidadania, de entender as pessoas, de entender aí do mundo. Agora, sobre o currículo da educação profissional. O que é importante prever no currículo quando falamos aí de competência, que envolve conhecimentos, habilidades e atitudes para atender um objetivo? Duas coisas são importantes. A questão do trabalho, prever situações de trabalho no currículo, e a pesquisa. Então, é importante levar em conta esses dois princípios. Isso para qualquer disciplina. Então, eu desenvolvo matemática, desenvolvo OSM, independente da disciplina. Essa minha disciplina está alinhada com o mercado de trabalho? O aluno, ele sempre questiona, não sei porque eu estou vendo economia nesse curso, não sei porque eu estou estudando matemática. Eles comentam muito a falta de sentido de algumas disciplinas, porque ele não vê aplicabilidade. Então, quando eu coloco a concepção do trabalho como princípio educativo e a concepção da pesquisa como princípio pedagógico, um complementa o outro. Então, a gente tem que pensar no currículo levando em conta o trabalho, problemas do trabalho, demandas do mercado de trabalho e a pesquisa com o projeto pedagógico. Acho que não dá para visualizar aqui, está muito clarinho, mas eu já disponibilizei aqui para vocês acessarem depois. Aqui é um fluxograma de construção de currículo que a CESU definiu. Na verdade, esse processo ele já acontece há algum tempo, mas o que nós vamos fazer a partir de agosto? Nós vamos publicar algumas diretrizes curriculares. Então, quando a gente falar de competências, nós da CESU pretendemos publicar para vocês quais competências são importantes para cada curso superior de tecnologia. Então, teoricamente, essas competências vão vir mapeadas e definidas para vocês. A questão é como vocês vão desenvolver o currículo para aplicar essas competências. Mas para se chegar nelas, houve um estudo, houve um trabalho na CESU, às vezes o trabalho é contínuo. Às vezes os coordenadores de cursos, NDEs, já participam com a gente nesse processo. Mas a primeira questão, a gente tem que pensar o seguinte: o curso, ele é um curso experimental, um curso que é previsto no catálogo. Então, a primeira pergunta é, esse curso ele é previsto no catálogo nacional de cursos superiores de tecnologia? Metade dos cursos da FATEC São Paulo não tem essa previsão, são cursos aí experimentais.
Geralmente, o MEC, ele publica a cada 4, 5 anos esse catálogo, e o catálogo ele prevê um perfil, ele já define um perfil de egresso. E é a partir do perfil do egresso que a gente extrai as disciplinas. Só que eu não levo em conta só o catálogo. Levamos em conta o perfil profissional que o mercado está contratando. Eu comentei com o professor Décio, nós construímos um currículo na SISU em 2016, Gestão de Energia e Eficiência Energética. Quem nos procurou foi a Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, todos engenheiros elétricos, e eles colocaram para a SISU o seguinte: olha, os engenheiros não dão conta de fazer a gestão de energia, eu preciso de alguém que faça a gestão de energia. E é um curso que não existe em lugar nenhum, é um curso novo, ele existe só em pós-graduação, e é o desafio de oferecer ele nível superior tecnológico. Então, o que nós fizemos? Conversamos com algumas empresas, CPFL, por exemplo, a Secretaria de Energia fez a composição da equipe também, e nós fomos procurar emprego, fomos procurar vagas que tivessem aí um alinhamento com o gestor de energia. E tinha vaga de gestor de energia. Então, buscar no mercado o que eles estão querendo enquanto profissional. Então, enquanto o NDE, o que o NDE pode fazer? Esse alinhamento. Vamos procurar o que o mercado está pedindo. Quais as competências, habilidades e atitudes. O mercado ele tem esse mapeamento. As atribuições do cargo são entradas para nós mapearmos essas competências. Então, além do catálogo, temos a CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações. Muitos cursos de tecnologia, muitas profissões de tecnologia estão previstas na CBO. No entanto, ela não é atualizada conforme a demanda do mercado. Às vezes a gente pega um perfil profissional na CBO, está desatualizado, o Ministério do Trabalho às vezes não consegue acompanhar essas mudanças, mas é um referencial. Então, usar a CBO, usar o mercado de trabalho, a questão do catálogo não, das diretrizes. A maioria dos cursos fazem ENAD. E, geralmente, o MEC sempre mexe juros com as portarias do ENAD. Então, também é uma entrada para a gente fazer análise de competências. A portaria do ENAD, além de prever competências, eles prevêem os conteúdos mínimos necessários para você desenvolver aquele perfil. Então, assim, informação tem bastante. Então, o que a SISU geralmente procura? Levantar dados em todas essas fontes, para daí pensar no perfil e extrair as competências. Mas o meu curso é experimental, ele não está no catálogo, ele não faz ENAD, mas temos cursos similares. Eu posso buscar uma fonte daí e fazer a adaptação para o curso que existe aqui na FATEC. Então, esse fluxograma, ele mostra exatamente isso, onde eu começo a minha pesquisa, onde eu vou buscar informação. Então, o que a SISU, o Dr. Macedo tem colocado para nós, é que esses cursos precisam estar alinhados com o mercado de trabalho. Então, hoje, o NDE, o coordenador de curso, que tiver a empresa, o pessoal de RH, os engenheiros, enfim, os profissionais, o egresso, nosso aluno egresso, pode ser um profissional, se tiver uma reunião ontem com esses alunos. Eles são profissionais. É uma entrada, são informações para perceber o quanto o perfil que foi desenvolvido realmente atendeu ou não o mercado. Esse feedback deles para nós é importante. Então, aqui é um fluxograma que a SISU usa, e é um trabalho complexo, não é um trabalho que a gente consegue fazer no mês. Desenvolvimento de currículo é um processo de construção de médio a longo prazo. Então, primeiramente com o perfil, do perfil extraio as competências, das competências vamos pensar que matriz curricular vai conseguir desenvolver essas competências. Para daí pensar na ementa. Da ementa, desenvolver metodologia. Aí quando a gente fala, olha, a competência de atendimento ao cliente, o mercado ele chama de indicador de competência. O que eu vou usar efetivamente para que o aluno saia daqui atendendo bem o cliente? Agora, para nós tem que estar claro que o que é atender bem o cliente, então é subjetivo. Então, falar de competências pressupõe fazer toda uma metodologia, em que o aluno demonstre o seu comportamento, mas é que eu consiga fazer uma avaliação que demonstre se ele cumpriu, desenvolveu ou não desenvolveu essas competências. Então, falar de metodologia para desenvolvimento de uma ementa, por exemplo, pressupõe a mudança no processo de avaliação também. Quando a gente falar de metodologias ativas, abordagem por projetos, por exemplo, o projeto é um meio de avaliação também. Se eu colocar lá o cronograma, colocar manuais entregáveis, ele seguir ou não,
Isso vai me dar um parâmetro de avaliação. Mas tudo isso precisa ser documentado, tudo isso precisa ser monitorado. Né? O que a gente vê em algumas unidades, existem projetos, a pessoa fala, mas eu não estou fazendo de forma autônoma. Na verdade, o projeto é supervisionado. Né? A gente tem as APs, no meu caso aqui da FATEC São Paulo, a gente tem a atividade autônoma de projeto. Só que o trabalho está tão autônomo que o professor não aparece, o aluno também não. E ele entrega um projeto no final do semestre, e esse projeto não atende o objetivo da proposta curricular. Então, caso vocês pensem, nós devemos trabalhar com o projeto, como uma forma de metodologia, tudo isso precisa ser muito bem planejado, tem que ter manual, tem que ter começo, meio e fim, para ficar claro para o aluno e para o professor como desenvolver isso. Né? Então, aqui é só um fluxograma mesmo, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição, mas a ideia é que vocês se reúnam periodicamente. Montou um curso. Não, está tudo certo, não precisa revisar mais nada. O curso agora ele é dinâmico, ele é vivo. Eu posso trazer adequações, trazer demandas que o mercado aí surge a qualquer momento, eu posso implementar. A gente chama de adequação de projeto pedagógico. Quando a gente fala de reestruturação, é rever todo o curso, né? Pensar realmente em mudar nome de disciplina, mudar elemento, enfim, bibliografia. Mas podem haver adequações. E isso é importante, né? Porque o curso aí ele acompanha o que o mercado está pedindo. Bom, eu trouxe, mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer, eu trouxe um modelinho aqui para uma questão de oficina, para a gente pensar como desenvolver competências. Então, é sempre pensar o seguinte, eu enquanto professor ou coordenador de curso ou NDE, para cada competência existe um conteúdo e existe uma metodologia, existe um resultado. Então é importante pensar no seguinte, para cada aula que eu quero desenvolver de competência, que pretende desenvolver de competência. Estamos dizendo aqui, como a gente falou há pouco, a aula expositiva dialogada acabou. Não, mas é o equilíbrio. Muitas disciplinas, elas são necessárias aí a questão da aula expositiva. Mas tentar equilibrar o máximo possível. Porque o aluno, quando chegar no mercado, ele vai trabalhar com projeto, ele vai fazer gestão de processos. E isso ele precisa enxergar no dia a dia. Né? E trabalhar com metodologia ativa, com a metodologia ativa, o professor trabalha mais. É muito fácil eu montar uns slides, programar um exercício, é muito tranquilo implementar dessa forma. Trabalhar por projeto, por problema ou por desafio vai exigir mais de nós, todos os dias, pesquisando as novas demandas do mercado. Então, isso é importante fazer em equipe. Né? Pensar num projeto integrador, pensar em equipe, como professor de inglês, francês, enfim, administração, professor de matemática, mecânica dos fluidos, cada um na sua disciplina pode colaborar para não enxergar o todo, sair desse conhecimento, né, desse conteúdo fragmentado e começar a pensar na competência. A competência ela não é fragmentada. O aluno, quando ele vai para a prática, ele vai usar os conhecimentos, às vezes, de várias disciplinas, habilidades adquiridas em várias disciplinas, e aí a atitude, que é a questão comportamental, para atender um resultado. Isso porque o mercado, quando vai contratar, vai submeter o aluno a simulações. Ele vai passar por simulações pesadas. Né? Geralmente, nós fizemos aquele trabalho com os diretores do plano de ação. É muito comum no processo de seleção, a gente dá meia hora para montar um plano de ação, montar um projeto. É para ver a capacidade de trabalhar sob pressão e o quanto o pessoal consegue fazer a síntese de um processo, de um projeto ou de um trabalho. Então, o mercado já faz isso. Então, o desafio é a gente tentar alinhar o nosso trabalho com o que as empresas estão solicitando e estão pedindo. Bom, a princípio seria essas diretrizes, né? Coloco aí vocês à disposição, se vocês tiverem perguntas. Vocês têm plano de ação, a proposta que o professor Décio colocou é rever todos os cursos de tecnologia da FATEC São Paulo. Tem que montar um bom cronograma agora para a gente entender as necessidades de vocês. Todos vão entrar agora, né, professor? A proposta a partir de agosto. Todos fazerem a reestruturação. Lá na CESU a gente tem aí os professores que coordenam as revisões de cursos, as reestruturações. Eu sou do eixo de gestão e negócios, mas tem o professor Pascoal, que está no controle. Enfim, tem cada professor no seu eixo que está à disposição para ajudar vocês. Né? Lá estamos alinhados para trabalhar dessa forma, então qualquer reunião que vocês forem, o direcionamento vai ser esse.
Temos uma equipe de metodologias ativas, a professora Maria do Carmo vai trabalhar no DAES, né, semana que vem, DAES Tour, a questão da metodologia, a gente vai trabalhar mais a oficina de ensino híbrido, mas a gente tem uma oficina de projetos, abordagem de projetos, tem oficina de aprendizagem baseada em times. Então, estamos à disposição. Os professores, à medida que quiserem fazer reuniões, compartilhar, a gente está à disposição para ajudar vocês. Porque o projeto pedagógico, principalmente agora nesse novo contexto, né? A gente tem que atender plano de ação, tem aí indicadores, então tem que ser rápido na sua concepção, mas tem que ser eficaz em termos de resultados, né? É o que a gente colocou. Ementa. A questão é como eu vou desenvolver essa ementa. Qual é o desafio aí, qual que é a questão da implementação dessa ementa, né? A gente fala ementa qualquer uma, agora o que vai dar o tom de ser um sucesso ou não é a questão metodológica, tá? Então, quero agradecer o convite de estarmos aqui, foi rápido, né? Não sei se a gente cumpriu com a expectativa de vocês, mas mapear competências, na verdade, vamos pensar no seguinte, o que é essencial para esse profissional? Às vezes o pessoal mapeia 30, 40 competências. Eu tenho capacidade, eu tenho condição de desenvolver essas 40 competências, o mercado vai pedir tudo isso. Então, o que é essencial? Né? Então, a gente vê práticas no mercado, tem instituições que trabalham 2, 3 competências por semestre. Enfim, qual vai ser de vocês? O que a FATEC São Paulo pretende aí realmente trazer como diferencial competitivo? Muito obrigada. Bem, muito obrigado, professora Esmeralda. Eu acho que agora a gente pode começar uma sessão de debates, perguntas, e com certeza a professora Esmeralda vai nos esclarecer. Cadê o Saulo? Fernanda, professor Hilário, Sérgio. Posso ser el primo, e para o primo paga el bem. Para o primeiro tem que pagar pouco. O professor Esmeralda, prazer em conhecê-la, não a conhecia, e conhecia outra Esmeralda. Tudo é precioso, material precioso, Esmeralda. Esmeralda, você colocou aí uma coisa muito interessante, que é a figura do competência, habilidade, atitude, uma ação. Como é que isto, qual a metodologia que você recomendaria para que gerasse, lá na frente, depois de formado, a devida transferência do conhecimento e você falou, e que o aluno demonstre seu comportamento lá na frente? Esse é o nó da questão. Então, qual seria o perfil de ubicação deste jovem que nós estamos preparando? Do lado humanístico, que você diz aqui. Porque habilidade e atitude é coisa inata, é um valor intrínseco dele. Como trabalhar isso? Como mexer com a motivação dele dentro desse novo contexto, se ele já tem um passado que não é recomendado nós sabermos? Como vocês lidam? E outra pergunta, por que metodologia ativa e não outro nome? Ela pode ser inclusiva, ela pode ser viva. Um outro nome? Eu não entendi por que ativa. Bom, professora, sua primeira pergunta, o aluno realmente ele já vem aí com seu perfil formado, né? E a questão é a gente tentar desenvolver realmente esse perfil que ele se propôs quando ele escolheu o curso. Eu estou fazendo doutorado justamente em metodologias, o termo é metodologia de ensino, né? Metodologia ativa é um nome que o pessoal tem dado atualmente. E o que eu tenho visto nos alunos, mesmo com esse perfil que ele chega na instituição, né? Primeiro, eu proponho o aluno, convido o aluno a fazer uma mudança de paradigma mesmo, né? Pensar o seguinte, como
ser diferente, ele tentar entender o que ele pode fazer como um novo profissional no mercado de trabalho. Então, a metodologia que eu estou estudando e que realmente estou medindo os resultados e chegando a essa questão que o professor colocou, a aprendizagem baseada em projetos e a aprendizagem baseada em times é a que mais possibilita essa questão comportamental. Mas eu trago para ele problemas reais do mercado de trabalho. Tá? E como é que a gente faz isso? Parceria com empresas. Então, no Mogi das Cruzes eu tenho parceria com a Gerdau. O pessoal de RH faz reuniões com a gente aí periodicamente, 2, 3 vezes no semestre, nos colocam os desafios e esses desafios vão para os projetos, né? E existe a possibilidade da Gerdau participar. Então, só para o professor ver um exemplo, eu tenho alunos do curso de RH que agora eles estão fazendo todo o processo de seleção, alguns processos, não vou falar todos, mas fizeram no final de junho alguns processos de seleção da Gerdau de Mogi das Cruzes. Né? Então, o aluno ele vivencia em sala de aula o que ele está vendo na empresa. Então, se a gente tiver que falar uma metodologia que mais possibilita ele chegar às atividades do mercado de trabalho dentro da sala de aula, seria alguma dessas metodologias. Agora, a questão da metodologia ativa, na verdade, assim, quando eu falo de abordagem de projeto, é algo que começou com vários outros teóricos, né? Há mais de 200 anos a gente tem a abordagem de projetos. Começou com crianças. Então, a gente fala de metodologia ativa, que eu falo questão do marketing, né? Marketing é tudo. Mas são metodologias tradicionalíssimas que já foram aplicadas, têm o seu sucesso. Eu falo que é uma nova forma de implementação. Né? A gente fala que é ativa porque é uma metodologia centrada no aluno. Então, hoje na metodologia tradicional, o professor, né, ele é o principal protagonista. E na metodologia ativa, o aluno, ele é o protagonista, né? Então, a gente chama de aprendizagem centrada no aluno. Então, por isso, essa questão da metodologia ativa. Não sei se eu consegui aí entender. Não entendi, professor. Metodologia centrada no aluno, exatamente. A abordagem de projetos, a abordagem baseada em times. Essas metodologias são metodologias centradas no aluno. Desafios. Abordagem do problema também, né? Do BR do problema. Professora Ziralda, aqui é a Fernanda do iCenter, lembra? No sábado você veio aí, fez um coach com os alunos. Pena que havia poucos alunos naquele dia, viu? Não puderam assistir a sua apresentação. Eu queria fazer uma pergunta sobre o perfil profissional, essa aproximação com o mercado. E o que eu percebo aqui na FATEC, depois de alguns anos aqui, é uma falta de infraestrutura. Né? Quando a gente tem alguns... Eu vou falar um pouquinho aqui como se fossem os alunos que chegam para nós. Né? Então, houveram matérias, disciplinas optativas que foram cortadas. E essas disciplinas, elas são ligadas ao mercado de trabalho. Né? Nós temos alguns laboratórios que não têm uma capacidade para ter muitos alunos, e às vezes essas turmas são divididas. E muitas vezes são esses laboratórios que levam os alunos a ficarem mais próximos do mercado de trabalho. Né? Essas optativas, toda essa carência de infraestrutura acaba afastando, de certa forma, a escola desse mercado de trabalho. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra na Aliança Francesa, só de escolas do Canadá. Vou dar só um exemplo para você entender mais ou menos. E apareceu uma foto de uma instituição lá, não sei se vocês sabem, mas lá as escolas de tecnologia são chamadas CEGEPs, né? E eu achei aquele laboratório muito estranho, né? Um laboratório de informática. É um laboratório específico para ensinar os alunos como funciona uma bolsa de valores. Então você percebe que a escola está preparada para o mercado. Então, eu vou falar sinceramente para todos aqui, não jogando flores. Nós somos professores de tecnologia com uma lousa verde e um giz branco. Nós não temos infra. Desculpa o desabafo, mas como você representa Paula Souza, né? Ok? Obrigado. Professora, é um desafio que nós temos, até pela questão de sermos uma instituição pública, né, de grandes recursos. Eu queria que o professor Décio depois, assim, se possível, professor, traga as oficinas de metodologias ativas da CESU, porque, assim,
Eu trabalho com um projeto de não uso de tecnologia. Né? Então, a gente tem que entender o seguinte, o fato de usar metodologias ativas não pressupõe o uso de tecnologias. Né? Mas uma aula diferenciada, como eu falei há pouco, em que o aluno ele consiga aí enxergar que ele faz parte de todo o processo. Evidentemente que a tecnologia ela traz o diferencial. Né? Então, para nós é a questão do equilíbrio. O que a gente tem percebido, a professora Luciana vai trabalhar muito com a professora Maria do Carmo na segunda-feira, no ensino híbrido. O ensino híbrido precisa de tecnologia, eu preciso de plataformas de ensino. Né? Então, ter o Wi-Fi, por exemplo, já é algo que ajudaria muito, porque eu poderia trabalhar com alguns processos, alguns softwares que fossem online, fossem gratuitos, mas para isso eu preciso ter acesso à internet. Então, é uma das opções. A gente tem colocado a trabalhar em plataformas gratuitas, processos que a gente consiga ter acesso sem muito investimento. Né? Temos a plataforma Canvas, que a gente trabalha na questão do EAD, é algo que a gente coloca à disposição de ajudar vocês na implementação. Mas como vocês têm curso de edificações de mecânica que trabalham muito no laboratório, realmente o desafio é manter ele atualizado, porque é efetivamente caro. Né? Então, professora, realmente a gente precisa pensar como prever isso no currículo e como trazer isso, talvez uma parceria com a empresa, levar o aluno para a empresa. Né? A gente conversou com o curso para ver o sistema dual, o aluno cumprir uma parte na empresa, talvez seja aí uma alternativa da gente tentar trabalhar e equilibrar essa questão do nosso laboratório não atender a nossa necessidade, buscar a empresa para ser parceiro. Né? A gente fez uma reunião com a Câmara Brasil-Alemanha para estudar o sistema dual de ensino. O aluno ele tem uma parte na escola, uma unidade de ensino, outra parte ele vai para a empresa. Então, vamos pensar nessa possibilidade, para tentar atender o que a professora colocou, que realmente aí é um desafio, mas pensar no currículo, como que eu vou trabalhar esse laboratório, cronograma, enfim. Como a gente coloca à disposição, professor de soldagem, né, que a gente colocou, a gente foi fazer essa visita. Talvez o sistema dual seja uma alternativa, mas a empresa tem que ser parceira. Que é difícil realmente encontrar uma empresa parceira que vem, olha, eu estou abrindo as portas, vem aqui que eu ajudo a formar esse profissional com vocês. Né? Então, talvez seja uma alternativa, professora. Só ajudar aqui um pouquinho, eu acredito que esse desafio é o nosso desafio, Fernando. Eu acho que os cursos e os departamentos têm que ter essa disposição de mudar determinados procedimentos, metodologias, para poder atingir esse objetivo. Agora, buscar o recurso, eu acho que é o que a Esmeralda comenta, é o que o Dr. André Macedo apresentou nas etapas, é parcerias, porque o dinheiro público está cada vez mais escasso. Então, é uma situação que a gente tem que buscar e tem que se reinventar e ser criativo para tentar encontrar caminho. Agora é o professor Sérgio. Boa tarde, professora Esmeralda. Tenho duas questões que, inclusive, esbarram na questão anterior. A primeira pergunta é a questão conceitual. Se a CESU interpreta como algum problema um curso de tecnologia de 4 anos. Isso eu queria ouvir como curso de acesso mais agilizado ao mercado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é justamente com relação ao ensino híbrido. De manhã apresentei uma proposta, né, para os cursos de tecnologia sobre as competências do século XXI, onde a gente apresenta o ensino híbrido como uma alternativa, uma das melhores alternativas, retirando grande parte da aula expositiva, colocando, então, através da sala de aula invertida, etc. Né? A minha curiosidade é a seguinte: o São Paulo Sul vai disponibilizar infraestrutura, servidor, para rodar isso lá, ou cada unidade vai ter que rodar isso internamente? Essa era a minha pergunta, ok? Bom, professor, quanto à questão do curso de 4 anos, a gente vai publicar algumas diretrizes com regras, né, da questão do tempo de integralização de cada curso. Poderão ter cursos de 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio, pode ser até 4, desde que a unidade justifique o porquê desses 4 anos. Né? Então, é o que a gente fala. Eu preciso de 4 anos para desenvolver X competências? Não, isso realmente é necessário. Então, a justificativa vão ver de vocês. Vocês aqui vão dizer o porquê desses 4 anos. Né?
O que a CESU está pensando é dar uma autonomia para vocês, né, mesmo porque aí agora vocês têm indicadores. Se vocês demonstrarem, olha, 4 anos é o necessário, eu vou conseguir cumprir com o que o mercado está querendo, e eu consigo fazer a gestão desse curso em 4 anos, a gente não vê problema nesse sentido, né? Agora, quanto à questão do ensino híbrido, estamos estudando plataformas, né? A gente tem a plataforma Canvas de ensino-aprendizagem, né, para a questão do EAD. A gente está fazendo um trabalho no Centro Paulo Souza para tentar comprar essa plataforma e disponibilizar para toda a rede. Então, a gente está trabalhando muito nisso. Para trabalhar os 20%, trabalhar cursos híbridos, inclusive, né? 50% presencial, 50% EAD. Então, tem estudos nesse sentido para tentar dar essa infraestrutura para vocês, né? Estamos trabalhando para isso. Ok? Professor Tadeu? Pode ser. Depois o professor Tadeu, depois o Robson. Alô, professor Antônio Celso, boa tarde, Esmeralda. Esmeralda é uma grande contribuinte nossa no eCenter, né? A professora Fernanda citou que ela fez um trabalho de oficina com mentoring, mas ela não fez uma, ela fez várias, né? E não tinha mais alunos lá dentro, Fernanda, porque era uma exigência de ter um grupo seleto para poder desenvolver a oficina. Não adiantava ter muitos alunos, que uma professora não poderia desenvolver a oficina como foi feito com eficiência e eficácia. Eu tenho alguns comentários aí importantes. O primeiro, e eu faço aqui as palavras da professora Fernanda, sobre a questão da infraestrutura, que é essencial. Porque se vocês da CESU pretendem publicar as diretrizes curriculares, é importante que nessa diretriz curricular venha acompanhada dos recursos necessários para o seu cumprimento e não simplesmente execute-se sem os recursos adequados. Este meu comentário, ele se vincula principalmente pelas metodologias, porque na metodologia é pressuposto o recurso. O recurso expositivo é insuficiente hoje para o aluno, que é um nativo digital, e é insuficiente para aquilo que as empresas estão buscando. O que as empresas hoje, e eu venho do mercado de trabalho depois de 40 anos trabalhando no mercado de trabalho, eu estou no período sabático desde janeiro e me divertindo muito trabalhando aqui no Centro. Mas o meu comentário é o que as empresas esperam de um aluno que se forma, é que ele saiba fazer. Não só que ele saiba do que se trata, mas que ele saiba realizar, saiba produzir. E a melhor forma de produção é quando o aluno passa a experimentar. E a experiência com a metodologia sem recursos, ela é inócua, ela não tem efetividade. Há necessidade de ter recursos para que o aluno experimente, para o aluno ter um Arduino para poder mover equipamentos, para ter um computador para poder produzir aquele Canvas, para ter a internet para acessar o YouTube do jeito que se deve, porque eles são muito rápidos. O aluno, o gerador de informação para esses meninos hoje, diferente do nosso tempo, dos mais dinossauros como eu, né, que tinham que buscar numa enciclopédia física que estava retida dentro de uma biblioteca. Hoje, o aluno tem o acesso a essa biblioteca instantaneamente, aqui por um celular, por um smartphone. Então, o que eu quero fazer aqui, as palavras junto à professora Fernanda, é que quando essas diretrizes forem publicadas, por favor, que venha acompanhado dos recursos necessários. E de onde virão esses recursos? Porque quando se fala de trazer da iniciativa privada, eu tenho contato com muitas empresas. Eles querem vir para cá, mas a gente nunca sabe como trazê-los. Porque toda tentativa esbarra numa burocracia e por uma segurança jurídica excessiva, né, com procuradores que fazem excesso de zelo
na defesa dessa segurança jurídica, que acaba criando empecilhos. Desculpe essa minha demora aqui na minha fala, mas é muito importante, porque este é um anseio de todos nós, de termos recursos. Não é muito dinheiro, mas há que se ter computador, sim, há que se ter sala específica que não seja a sala de aula tradicional, se a gente quiser aplicar metodologias da forma como é esperado numa nova diretriz curricular, né? Salas diferentes, recursos diferentes, com equipamentos, com possibilidade para esses alunos se diferenciarem e ir cada vez mais preparados para aquilo que o mercado quer. Desculpa aqui meu excesso de palavra, eu peço desculpas a todos aqui presentes, mas isso aqui ele não passa bem por um desabafo, mas por um pleito. Que o SESU faça uma reflexão, como foi aqui uma proposta de reflexão com Canvas, que a gente já aplica com os alunos no Incenter. E tem uma outra informação para todos aqui também, aqui de FATEC, eu não sei quanto que vocês têm a informação. Como eu sou agente de inovação lá do Inova, o Centro Paula Souza comprou uma ferramenta de uma startup de Portugal chamada Dream Shaper. Essa Dream Shaper vai ser implementada em todas as ETECs no primeiro momento e num piloto de FATECs. Quando eu estou trabalhando para implantar aqui na ETESP, tá? Essa Dream Shaper já agora, começando em agosto, para as disciplinas que são no DTCC e PTCC, né? O planejamento, o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. É uma ferramenta que custou bastante dinheiro, mas a viabilização dela depende de recursos. Quando eles me propuseram, porque a gente aqui no Incenter produz muito, eles falaram assim: leva o Dream Shaper para o FATEC São Paulo. Eu falei: não vai dar. Por quê? Porque não tem internet. Simplesmente por isso, porque os alunos trabalham no Incenter com o meu pacote de dados. E quando a gente vai e conversa com o professor Hamilton, que tem a responsabilidade lá do centro tecnológico, o computador que está lá, ele deu do dinheiro pessoal dele. A banda larga que ele tem lá é insuficiente para atender a demanda. Então, não dá para fazer a coisa no quebra-galho. Não adianta fazer uma diretriz curricular profissional se a sua execução vai ser amadora, porque vai faltar recursos. Então, só mencionando, complementando, não é, da nossa reforma, nós alinhamos um pacote com o Inova da Fundação Telefônica para o empreendedorismo dentro das disciplinas do curso. Não vai ser possível realizar porque a gente não tem Wi-Fi nem computadores suficientes. Esse é um projeto que eu ainda trouxe aqui para a FATEC São Paulo. A Fundação Telefônica cedeu 20 salas para todo o Centro Paula Souza. Eu negociei 4 aqui para a FATEC São Paulo. 4 salas. Dessas 4 salas eu estou dividindo junto com o professor Centurion, que está aqui ao meu lado. Agora, e tem um limite de alunos, né? O professor 10 pacientes e tudo mais. Só que precisa de computador. Quer dizer, a Fundação Telefônica pediu para eles o computador. Eles falaram: isso não faz parte do acordo com o Centro Paula Souza, CD, computador. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eles me perguntaram: você quer abrir mão? Eu falei: não vamos abrir mão. Não sei, eu vou fazer vaquinha, né? Vaquinha online, cada um traz um notebook, o professor empresta notebook, cata lá do departamento se tiver. Ainda assim, Wi-Fi não vai ter. Pega o pacote de dados do professor, tá bom, quando estourou, acabou a aula. É pleito, não é uma reclamação, não é nada pessoal com o Centro Paula Souza, nem com o SESU, não é nada disso, é pleito. Precisamos de recursos. Obrigado para vocês. Essas reivindicações estão todas no nosso planejamento, né? Vamos ver como é que nós vamos viabilizá-las agora com a SESU autorizando ou não esses recursos. Professor Tadeu, a professora... Professor Celso, a gente está com um trabalho de mapeamento de laboratórios, né? A equipe SESU, a professora Juliana, esteve aqui, acho que em maio, abril, junto à FATEC São Paulo, mapeando os laboratórios de vocês. Precisa aí de uma readequação, precisa aí de uma avaliação, né? Colocar dentro dos parâmetros de segurança, inclusive.
e ela está cuidando desse mapeamento. Inclusive, ela está definindo o que é necessário de laboratório, de software, enfim, tudo que é necessário para cada curso. A gente está desenvolvendo esse trabalho, que é um trabalho que é muito específico, cada curso tem a sua especificidade de laboratório para o desenvolvimento de competências. Então, esse trabalho está em andamento. Né? A gente está mapeando para justamente definir quando abrir o curso vai ter que ser nesse padrão. Né? Justamente essa questão, estou cobrando, tem que desenvolver competência, mas com a infraestrutura. Então, esse trabalho está em andamento. Né? E o Wi-Fi aí entra dentro do planejamento da gestão da unidade de ensino. Né? Bom. Professor Jair. Obrigado. Boa tarde. Professor Esmeralda, uma é muito simples. A questão é a seguinte, a senhora me falou, a senhora disse que a ideia é que a gente procure empresa para sempre atuar. Isso tem que ser feito formalmente ou pode ser algo informal? Simplesmente registrar, conversei com a pessoa da empresa tal, falei sobre isso e eles disseram isso. Tem que haver uma formalização? Sim, professor, tem que ser formal. Né? Quanto mais assim, vamos fazer reunião de planejamento de currículo, então constar na ata da reunião, na memória de reunião que esteve a IBM, esteve a GM, e principalmente se for um curso novo, pedido de vocês estruturar um curso, tem a proposta. Trazer o estudo junto ao mercado de trabalho. A gente tem aí como uma proposta de vocês terem um aval do mercado. Não um aval, ter a concordância do curso com o mercado de trabalho. É o que a gente tem feito para os cursos novos, né, os cursos que a própria CESU já desenvolve, a gente tem adotado essa diretriz de estar aí com as empresas, e as unidades de ensino que têm solicitado o curso, a gente tem solicitado documentação, que eles fizeram pesquisa com empresas, conversaram com as empresas, e as empresas do arranjo produtivo local concordam com a demanda daquele curso. É ideal que seja formal, sim. Bom, agora vem a parte que eu acho mais importante. Bom, eu vejo, por exemplo, várias colocações. Ontem mesmo no departamento teve uma discussão muito boa, por sinal, com o DEG, né, que é um departamento onde nós temos as disciplinas básicas, que são aquelas, né, que reprovam mais, que o aluno encontra de imediato, e com isso acaba provocando uma evasão maior. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes eu vejo pessoas falarem o seguinte: mas é fácil resolver esse problema. Vocês vão até a empresa e procuram um apoio. Isso não é a solução, isso é um problema. Eu acho que muitas vezes se confundem as coisas. Outra coisa também, para que a gente possa fazer isso, tem que ter os mecanismos, certo? Eu, aqui na FATEC São Paulo, não tenho nada que reclamar, desde a gestão da professora Helena, depois passando pelo professor Liceu, depois passando pela professora Luciana e agora o professor Décio. Eu sempre tive todo o apoio para poder fazer os trabalhos junto à indústria. Sempre foi feito, inclusive, abertamente, sempre foi publicado no Diário Oficial, o fato e tal. Mas o que acontece? Eu já falei várias vezes isso com o Centro Paulo Souza, né? Eles sempre falam, estão incentivando, mas nunca tornam isso uma realidade. Digamos que hoje eu conseguisse, né, como conseguir determinados apoios, certo? Eu costumo dizer o seguinte, eu falei isso inclusive com o professor Todd: se eu seguisse as regras como elas são, eu não teria feito 10% do que eu fiz até hoje aqui na FATEC. Não que eu faça a coisa errada, mas acontece que, bom, eu acho que para mim eu não considero errado, mas eu acho que acontece que há um excesso de burocracia. É porque o professor Antônio Celso acabou de falar, em grande parte ele já disse que eu ia dizer. Então o que acontece? Tem que criar mecanismo, não é só uma questão de verbas. Acontece o seguinte, acontece que a coisa é tudo amarrada, é um excesso de burocracia, enfim, acaba dificultando. Eu uso sempre um termo, né, que é o seguinte: essa fala-se da inovação tecnológica, já virou um discurso assim, muito bonito. Porém é o seguinte, fica só na energia potencial, que transforma a energia cinética. A coisa não anda. Por quê? Porque temos uma burocracia muito grande, cheia de legislações. É melhor fazer o seguinte: na dúvida, não faça. Está entendendo? E
Então, eu vejo hoje, apresentando para a gente uma série de atividades, de responsabilidades, e ensina, inclusive, o estudante que vem aqui com dificuldades de escrever uma frase simples, que tem um cafezinho. Entendeu? Como que nós vamos desenvolver todas essas competências, até que ainda na FATEC São Paulo a gente estava encontrando 20% de alunos que estavam fazer isso aí, sabe? Mas nós estamos, o problema é muito complexo, eu estou fugindo dele. Só quero dizer o seguinte, muitas vezes se vem com uma série de propostas, né? Mas parece que essas propostas estão sendo feitas em um outro mundo, não no mundo brasileiro, no mundo ainda de São Paulo, da capital, né? Que é um lugar, espero que seja um pouquinho mais avançado do que o restante do país. Então, a realidade, eu vejo que é muito distante de todas essas competências. Temos que elaborar isso, temos que elaborar aquilo, o aluno tem que sair daqui. Tudo. Eu não vejo como. Entendendo? Então, lógico, vamos ficar sem fazer nada, vamos só lamentar. Não. Mas eu acho que tem que colocar o pé no chão, fazendo as coisas paulatinamente, né? Inclusive tentando recuperar aquilo que é o mais importante, que é o ensino fundamental, o ensino médio, que a gente sabe muito bem, e não é por causa disso que a gente justificar. Como o ensino fundamental e o ensino médio são ensinos ruins, lavo minhas mãos. Não é isso. Mas acontece o seguinte, vou dar um exemplo. Eu tinha, até 3 anos atrás, completou 3 anos agora, eu tinha um auxiliar de docente, 2 monitores e um monitor no meu laboratório, que davam bastante assistência aos estudantes. Eu conversei, só um parênteses, eu converso muito com os estudantes, eu uso muito meu laboratório, virou um point de estudantes que estudam, não quebraram nada, deixo eles entrarem, mesmo aqueles que não são os meus orientados. O que acontece? Eu conversei com eles, o que você acha que eu deveria fazer no meu curso, na disciplina, para que vocês gostassem mais? Todos foram unânimes, foi unânime. Eles querem mais aula prática. Eu tinha um auxiliar de docente, como disse, 2 monitores e um monitor. Perdi, o Centro Paulo Açúcar simplesmente cortou, não me respondeu nada. Sabe? Simplesmente cortou. Estou há 3 anos sem essas 4 pessoas, somente auxiliar docente. Sabe? Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer. Então, o que acontece? Estão cobrando uma série de coisas, né? E não estão dando, muito pelo contrário, estão tirando. Certo? No meu caso, tiraram 4 pessoas, que 3 deles, né, o monitor e os 2 estagiários, eram estudantes. É uma maneira de prendê-los no laboratório. Hoje, o que eu vejo como alternativa para segurar o estudante aqui na escola, né, é ele começar a trabalhar logo que ele entra. Sabe? Você tem que ter estrutura para isso. Tem laboratórios muito bons aqui na FATEC, mas tem que ter um mínimo. E esse mínimo eu não estou vendo, acontecer. Então, vocês têm que cortar uma série. Acho que todos os estagiários só cortaram. Então, bom, está se cobrando muito, mas por outro lado, não está sendo fornecido. Não estou aqui choramingando, não estou me eximindo da responsabilidade, certo? Eu acho que, apesar de tudo, né, a gente até tem conseguido fazer várias coisas aqui, principalmente aqueles professores que são na RJI, pela própria obrigação, fora do tempo integral. Tem laboratórios muito bons, certo? Tem também outros professores também no mesmo nível, mas, poxa, tem que dar esse nível de coisa. Muito obrigado, professor Tadeu, e a professora Esmeralda está fazendo as anotações de algumas ponderações que eu acho que, com certeza, para a CESUL serão importantes. Professor Robson, depois o professor Edson, não é isso? Professor Esmeralda, como a senhora colocou bem aí, você colocou muito bem aí, há uma mudança das competências até da perfil dos nossos alunos, né? E o mercado também, ele a cada medida vai mudando e a gente tem que procurar se adequar a essas mudanças. Como a CESUL vai fazer isso conosco, todos?
onde ela vai nos instruir nessas mudanças de metodologia, aonde ela vai nos aplicar essas ferramentas de gestão, aonde ela vai nos direcionar para essas próprias mudanças, porque as cobranças estão vindo, os planos estão aí para que a gente possa fazer, e muitas das pessoas hoje que estão participando desses planos não conhecem essas metodologias. A senhora está doutorando na área, só percebe isso, até porque isso no mercado mundial, isso já é fato, mas no Brasil está engatinhando. Então, a CESU nos coloca esse desafio, mas, ao meu ver, não nos coloca as ferramentas e atribuições necessárias para poder desenvolvê-las. Como trabalhar isso? Como nós podemos fazer isso? Professor, nós temos um programa de capacitação e dentro desse programa está previsto a capacitação dos coordenadores de curso na área de currículo. Como a demanda de professores, coordenadores, é um número muito alto de professores coordenadores, a gente vai trabalhar por essa plataforma Canvas. Esse curso já foi feito com os nossos coordenadores da CESU, né, o protótipo dele foi alinhado ano passado, e ele está em processo de finalização para oferta para abrir para toda a rede. Então, o que a gente pretende é desenvolver vocês nesse sentido, é capacitação. Então, como eu coloquei para o professor Décio, o funcionário do Carmo foi a primeira a solicitar, a gente tem uma equipe para metodologias. É só vocês mandarem a demanda de vocês, o cronograma, a gente está disponível para vir até vocês para trabalhar essa questão metodológica. E no que se refere à construção de curso, temos aí capacitação para vocês, né? Construção do currículo. Então, temos um curso, ele é de 40 horas, em que envolve legislação, envolve como o mercado contrata, enfim, são 5 módulos, vai até avaliação. E a gente pretende trabalhar com vocês nesse sentido, desenvolver com a capacitação, né, ajudar vocês. Ainda não, o professor está disponível, né? Ele foi feito, eu estou esperando a negociação da plataforma Canvas, porque a gente usa a plataforma hoje, uma versão gratuita, uma versão free. Então, ela tem algumas limitações. A versão paga me dá mais possibilidades, né? Então, a gente está para fechar isso, mas a ideia é que até setembro, outubro, eu já disponibilize para vocês essas capacitações por EAD, tá? Agora, enquanto isso não acontece, né, caso o professor julgue pertinente, com o professor Décio, o grupo de NDE, a gente se coloca à disposição para vir fazer isso em loco presencial com vocês. A gente vem um dia, uma tarde, uma manhã, enfim, trabalha com vocês esses conceitos. Tá? A gente pode fazer dessa forma. Aí eu só peço que o professor Décio aí formalize por e-mail e a gente monte um cronograma de trabalho com vocês. Ok? É só pedir. Bom, o treinamento que nós tivemos sobre metodologias e avaliação dos cursos também, a gente acabou transferindo para vocês, estava na plataforma de gestão por resultados. Que os departamentos todos receberam e poderia também aí. Professor Edson, por favor. Boa tarde, professor. Na verdade é o seguinte, hoje eu não sei se eu venho a FATEC, eu estou vindo numa hora. Normalmente eu tenho que pedir um abacaxi todo dia para resolver. Tá? E tudo isso se resume, a meu ver, entre a diferença do que é o planejamento ideal e do que é o planejamento real. No planejamento ideal, nada falta. As pessoas estão lá, as capacitações estão prontas, o recurso está disponível, o cronograma físico financeiro perfeito e o resultado apontado junto ao cliente como extremamente positivo. Só que no nosso planejamento real, nós temos a cobrança do resultado, porém os meios para se atingir esse resultado não estão disponíveis. E eles vão chegando aos poucos, só que os resultados são cobrados agora. Então fica muito difícil você trabalhar todas essas mudanças sem o time necessário para que aconteça. Na verdade, você começa a fazer coxas e retalhos. Começa emenda aqui, emenda ali, função desse vídeo que você faz de uma outra, e não há um plano de princípio e meio, enfim, como deveria ser em todo o processo projetizado. Tá? Nós teríamos aí isso, os recursos prontos para isso. Isso nós vimos e sentimos quando nós elaboramos as instalações elétricas.
nós pedimos aprovação, que foi aprovado, e dentro desse projeto, nós fizemos um projeto, nós colocamos também um programa de desembolso financeiro para que o curso pudesse andar da melhor forma possível, o que foi aprovado também. Porém, deste recurso, nós recebemos nada. Então, você tem que começar a se ligar com professores que trazem equipamentos seus, professores que pedem emprestado em outra instituição e traz para cá. Então, fica muito difícil atingir todos esses objetivos, que não tiro mérito nenhum desses objetivos. Aliás, acho excelente essa questão de falar por competência e competência, mas não tiro mérito disso desde que nós tivéssemos em mãos os recursos necessários. Não só financeiro, claro, prazos, ou seja, os prazos fossem coerentes com o trabalho que está sendo feito. Reparem que você colocou uma definição de 2002 lá do trabalho de competência. Nós estamos dizendo isso, nós estamos em 2018. 12 anos. 12 anos. Que se tivesse sido, 16 anos, desculpe, se tivesse sido, perdão, ainda não voltei a atuação, se tivesse sido desenvolvido ao longo do tempo, nós teríamos hoje um resultado muito melhor ou muito mais apropriado. Só que 16 anos se passaram e querem se vencer 16 anos em um ano, 2 anos, o que fica meio complicado. Eu acho que há sim um momento de reflexão, que há mudança, que tem que ser mudança, isso não é, nós estamos atrasados no mundo. Isso. 18 anos atrasados em relação às grandes escolas do mundo. Agora, não se tira 18 anos em um ano. Então, eu acho que esse, ou em 6 meses, esse tem sido um dos grandes problemas. Bom, professor, instalações elétricas foi o caso específico que o professor comentou, né? Eu não acompanhei esse caso, mas enfim. Bom, vocês fizeram propostas de plano de ação, né? Todos participaram, professor? Os coordenadores, professores, tá. Na verdade, os professores não, mas os coordenadores sim. Tá. O que a gente tem colocado é assim, vocês vão dizer qual o tempo que vai levar. Né? A gente não quer, em um ano, transformar tudo, porque a gente sabe que é de médio e longo prazo. É uma questão cultural a ser mudada. Na verdade, os indicadores vieram de criar essa cultura, né, mudança de comportamento nesse sentido, mas não de um ano para o outro. Então, digam nos planos de ação que vocês têm participado, o que realmente é necessário e quanto tempo vai levar. Né? Até para a gente entender na CESU, o doutor Macedo, nesse sentido, se coloca à disposição. Né? A questão é revolucionar, mas revolucionar dentro da questão do que é possível fazer. Né? Então, eu peço que vocês coloquem, deixem isso claro nos planos de ação que estão vindo para vocês, a gente vai avaliar, vai monitorar isso, porque realmente a gente precisa das duas coisas. Né? O plano, a gente tem uma meta, tem um objetivo, mas ele tem que ter uma condição de ser aí executável. Né? Então, eu entendo esse lado, mas não é uma mudança drástica, não é assim que vai funcionar, porque competência não se desenvolve dessa forma também, né? Então, eu só peço que vocês coloquem essas demandas para a gente analisar na CISU, o doutor Macedo analisar, inclusive até a questão das metas, ele se colocou, se tiver que revisar, a gente está aberto a isso. Então, vamos conversar. Né? A gente tem um diálogo aí, as diretrizes vão ser publicadas, mas existe um tempo de implementação. Porque a gente vai publicar agora em agosto, setembro, que o ano que vem tem que estar tudo implementado. Né? Então, é algo que a gente sabe que é de médio a longo prazo. Os indicadores surgiram agora, já avaliando o passado, se posicionando. E chega muitas vezes a nós, é a questão do terrorismo institucional. Se isso não acontecesse, se o seu curso não conseguir sair do amarelo, de 2 anos, eu fecho o curso. Quer dizer, se toda empresa que tivesse esse problema fosse fechada depois de 2 anos, eu teria que estar com o parque tecnológico fechado. O parque industrial fechado. Então, essa coisa é que, muitas vezes, esses saídos não são lá.
problemas que chegam para nós. E isso cria uma instabilidade dentro da própria instituição, dos próprios colegas, que ficam naquilo. Bom, e agora? Pô, acho que vão fechar o curso. Por que vão fechar o curso? Só porque disseram que eu estou no amarelo, e se eu ficar 2 semestres no amarelo, ou ficar mais um ano no amarelo, ele acaba o curso. Deixa eu só acrescentar alguma coisa. Eu acho que com relação a esses planos, as discussões que a gente tem tido com os chefes, é que, pelo menos a minha sensibilidade e percepção do SESU, é que a questão é você apresentar propostas para a solução de problemas. Não que estas propostas, se não realizáveis ou não realizáveis naquele período, você fecha o curso automaticamente. Então, com relação a essa questão das metas, etc., eu também concordo, e a gente vem discutindo isso, e eu tenho dito sempre na SESU, que toda mudança cultural que envolve pessoas, a gente precisa ter um tempo de maturação. Quer dizer, nada acontece do dia para a noite. Então, esse é um desafio. Agora, que as coisas têm vindo de uma forma bastante contundente, e olha, ou é assim, isso é algo que realmente a SESU tem nos deixado de cabelo em pé. Isso agora, passa por terrorismo, entendeu, professor? Eu não diria que é terrorismo, né? É algo que você precisa fazer, porque nós estamos numa situação delicada, quer dizer, muitas coisas, nossa taxa de convite, quer dizer, não é um problema da FATEC São Paulo, é um problema que as instituições públicas de ensino têm esse problema. Agora, lógico, infraestrutura, recursos, tem uma série de outros fatores. E outras, as instituições privadas têm condições de resolver com uma velocidade, uma qualidade melhor, e que nós temos uma dificuldade danada para resolver. Agora, eu não acredito em nenhum, tanto que a nossa proposta de redução das metas foi aceita. Eles aceitaram a redução da meta. Agora, por quê? Porque a gente apresentou, se dispôs a mudar, se dispôs a fazer alguma coisa. Então, eu acho que essa é uma preocupação que foi levantado aqui, sem dúvida nenhuma, é de todos nós, e não só da FATEC São Paulo, né, de todas as FATECs, porque esses problemas são recorrentes, todas as FATECs estão com esse problema. Agora, o que eu acho é que essa questão do terrorismo, não vamos confundir terrorismo com uma velocidade com que a gente precisa resolver problemas. Eu acho que não é terrorismo, é uma questão de resgatar aquilo que o professor Tadeu levantou aí, a questão, olha, nós precisamos nos envolver mais, nós precisamos produzir, trazer resultados, apresentar propostas. Acho que esse é o desafio que a gente precisa ter em mente. E essa questão de terrorismo eu descarto. Agora, que tem uma pressão violenta, assim como em qualquer segmento profissional, todo mundo está sob pressão, e aí uma das competências é essa, nós temos que lidar com isso e saber como trabalhar sem que nos afetemos, sem que nos traga esse desconforto. Nós estamos trabalhando com questões muito difíceis. Uma delas é essas divisões de turno, é problema que vai mexer com o salário de um monte de colegas. Isso é um problema sério, mas nós temos que enfrentar, porque não tem jeito. Então eu acho que terrorismo é uma palavra muito forte, né? Eu acho que a SESU não está fazendo terrorismo, ela está assim cobrando o resultado. E aí nós temos que ter a argumentação para falar, olha, em uma semana eu não faço. E eu acho que nesse aspecto a SESU, o Centro Paula Souza está sendo flexível, está bem tranquilo, dá para a gente conversar. E até então a gente não tinha esse diálogo. Eu acho que nesse aspecto sim. Agora, que é uma pressão, pode ter certeza que é pressão. A SESU tem as diretrizes, nós estamos aqui numa expectativa e fica. E ainda comentei no comitê de diretores, por que as diretrizes não saíram aí para que as faculdades deem sugestões? Mas a gente não sabe também, né? A gente fica numa angústia, né? Qual vai ser? Pode ser currículo por competência. Eu acho que o inglês vai ser em todo, vai ter disciplina, tudo acho, né? Não é algo contundente. Olha, espera aí, nós vamos fazer a minuta e vamos distribuir, vamos discutir.
construir a mudança, né? O que eu tenho defendido e falado é: toda mudança precisa de uma construção, precisa de uma maturação. Então, Edson, não é terrorismo, Antônio Celso, mas eu acho que é uma cobrança efetiva, isso sim. Todos nós precisamos estar preocupados em mudar. Eu acho que nós temos que mudar. Só mais um, só para ele complementar aí, quem mais que estava na fila? O Fernando, depois o professor Hilário e a Fernanda. Não, só que vocês falaram de demanda, então a gente deve fazer o nosso trabalho de entregar essa Não demanda. dá para ouvir, Fernando. Essa demanda que a gente precisa. Pode mandar para o departamento. Que demanda? Demanda das nossas necessidades. Foi feito no planejamento. Eu espero que esteja contemplada no planejamento que todos os cursos e departamentos fizeram. Só para finalizar, não foi para a eleição que seja simplesmente mudou a forma como as coisas estão vindo, a pressão que está vindo. Nós sabemos, a professora sabe muito bem disso, que trabalha com sistemas projetizados, e quando é uma API, qualquer sistema de uma empresa, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é a cultura organizacional. Entender como é que essa instituição vai receber isso. Porque se eu não trabalhar isso, eu vou matar a empresa. Então, eu acho que a forma como as coisas estão chegando, a comunicação ela foi deficitária. Talvez se a comunicação tivesse sido feita de uma forma melhor, se discutido de uma forma melhor, teria se chegado a resultados muito mais contundentes, muito mais efetivos. Me parece que essa discussão, pelo menos entre nós aqui, não houve. Né? Houve um primeiro impacto do professor Macedo aqui, colocando que era um sistema. Agora, a cultura da organização de 50 anos é difícil. Então, você fazer essa mudança, ela demora um tempo, ela demora capacitações, ela demora uma série de coisas que não teve. Então, me parece que muitas vezes a coisa veio feita a fósseis. Tá? Então, não é a questão da empreendedorismo, simplesmente eu acho que os times não estão condizentes. E é uma opinião minha. Professor Fernando, por favor. Foi mais nada. Professor Esmeralda, boa tarde, prazer. Vai de encontro com o que os professores têm falado, o Celso, o professor Tadeu. Eu até desconhecia de que passou já pela FATEC para fazer uma verificação, internet, uma banda larga, um bom Wi-Fi já ajudaria muito. Em algumas FATECs a gente já utiliza bem o SIGA e faz as chamadas e dá o feedback para o aluno dentro da sala de aula. O que não acontece aqui, isso falta. Uma boa internet vai ajudar bastante. Nós sabemos que tem excelentes ferramentas, plataformas de acesso gratuito, poderia ajudar muito mais que aula expositiva, giz, lousa e saliva, com eles. Mas, como o professor Tadeu falou, eu gosto muito de trabalhar com empresa, porque venho da indústria, mais de 15 anos de atuação junto com a indústria, e as indústrias querem. O que não está bem claro são como funcionam as regras, como são os acordos, como são as leis. E eles se sentem nisso de fazer coisa informal. Eu também gosto que sejam as regras, como o professor Tadeu já perguntou, existe um documento formal, mas às vezes nós desconhecemos professores, porque isso não chega, acaba não chegando. Então eu queria ver se o CESU, sim, pensa não só na FATEC São Paulo, mas em todas as FATECs, como que pode fazer uma parceria com empresas próximas, sempre que o Mogi já tem com a Gerdau, a CPFL, o curso novo, lá em Franco da Rocha, você falou da questão energética, e as empresas querem entrar aqui, mas junto com a FAT, o CESU, eu queria saber de que forma isso pode acontecer e se esse documento poderia vir até nós para fazer mais desafios. Eu acho que metodologias ativas passa muito por isso, novas competências, o pessoal conhecer. E isso eu acho que aumentaria até a nossa demanda. Os níveis de demanda desses cursinhos amarelos e tudo, essa reestruturação, se a empresa tiver uma aproximação, mas infelizmente o que a gente percebe em cada ano que passa é que a academia está aqui e a empresa está aqui e ninguém se conversa. Só que aí falta o governo.
mão do governo para ligar e fazer essas parcerias, incluir. Eu queria saber de que forma que tanto a CESU quanto o Centro Paula Souza pretende realizar. Professor, existe o departamento de convênios do Centro Paula Souza, que eles têm um modelo de plano de trabalho. Então, o professor tendo interesse de montar essa parceria, a gente só pede para formalizar junto ao diretor da unidade, o professor Décio, formaliza com a gente na CESU, que existe um plano de trabalho, né? As unidades, elas montam um plano de trabalho junto à área de convênios e aí faz o trâmite para fazer a parceria com essa empresa. Então, a gente tem várias unidades que têm essas parcerias para uso de softwares, enfim, né? Questão de equipamento, isso existe. Como somos, o governo tem a questão burocrática, mas é viável, né? Tem um caminho. Então, o departamento de convênios, fala com a Rose, tem o pessoal lá que pode ajudar vocês. Tá bom? Professor Hilário e depois professora Fernanda. Só para te informar, Fernando, a gente nas reuniões de diretoria já tem levado essa situação. Tem a empresa, vamos pedir. E o caminho existe, né? Já desde a primeira apresentação do Dr. André Mancini. Era esses acordos públicos privados, vou esclarecer que eu vou entrar com o pedido. Eu fiz gestões no passado e fui derrotado. Eu quero transformar toda a sala de aula numa sala ambiente do universo, do mundo. Tecnologia, turismo, hotel, cruzeiros, avião, cada companhia aérea ser madrinha da FATEC. Se eu tenho a Gol, a TAM, a American e a Delta aqui dentro, tenho o canal aberto lá com eles, os hotéis, tem hoteleiros, cruzeiros marítimos, enche e aprendemos geografia também. A outra questão, Esmeralda, só para lembrar, eu tenho um material que eu encaminhei, eu gostaria que você acessasse esse material, e tem muita coisa que lhe interessa, sobre competência do século XXI, uma pesquisa feita na Europa, onde eles demonstram que nós estamos atrasados, não nós, o mundo está atrasado 18 anos. Universidades, governo, instituições e ensino corporativo, que é a parte que você está pesquisando no seu estudo. E sobre isso, você sabe que recursos humanos das grandes empresas tem duas vertentes. Gestão do conhecimento, que é um pessoal papa, dono, na verdade, e temos a linha luciana, que é a interdisciplinaridade. Não sei se você conhece esse povo todo. Eu tive que fazer um trabalho e fui pesquisar e encontrei todo esse povo. E perguntei para todos eles, gestão do conhecimento, os papas, se eles tinham método de como fazer a gestão do conhecimento. Surpresa, não temos, cada um usa seu critério, casca, então para que você faz um livro, 5 livros que eu tenho no autor, não tem um método. Aí procurei interdisciplinaridade, vários livros, não temos método, cada um usa a sua ferramenta. Que raio de ensino é isso? Então, eu questiono, como fazer? A senhora tem alguma questão, por exemplo, com gestão do conhecimento, como fazer? Uma metodologia ativa? Essa metodologia ativa também, ela é imexível ou não? A metodologia, professor, vocês vão definir o projeto pedagógico, não é a CESU. Então, quando vocês pensarem no projeto pedagógico, é o IDE, o coordenador de curso, vocês vão pensar o curso, né? A gente está colocando as diretrizes como regras, mas o método vocês vão definir, né? O que a gente tem usado como experiência, somente na questão da abordagem de projetos, ou se usa projetos integradores, é que vocês estabeleçam um manual. Mas as diretrizes vocês definem, né? Então, essa questão de, nós não vamos engessar. A unidade define qual a melhor forma de trabalhar, mas essa forma precisa ser definida. Esse método vocês precisam definir. Na verdade, as diretrizes vão colocar para vocês o mínimo necessário que tem que constar no manual de projeto integrador, por exemplo. Mas as diretrizes, as abordagens, a unidade tem total liberdade de definir e implementar. Mas vai ter um padrão mínimo estabelecido. Que informações vocês precisam pensar para levar em conta para desenvolver o projeto. Mas a gente não quer amarrar, a gente quer que a unidade tenha uma flexibilidade
para justamente tentar trabalhar o que o mercado assim, o que o mundo do trabalho tem implementado, né, dentro das empresas. Para encerrar, a professora Fernanda, por favor. Era sobre a demanda, você já falou. Aí, na hora que eu já mandei o WhatsApp para minha chefe de departamento, depois eu vejo com ela. Então, vai chegar para você depois, né? Vai passar lá pelo departamento, tá bom? Mas é isso aí. Aliás, nós temos muitas demandas e agora nós estamos só numa fase de... Porque todos os pedidos que foram feitos, todas as demandas, dá para a CESU definir também uma nova metodologia para que a gente um procedimento, né? Não é pedir direto na infraestrutura, na UGAF, lá nos departamentos do Centro Paulo Açúcar. Então as solicitações têm que, eu estou entendendo, né? Não tem isso ainda formalizado. Solicita o que você planejou a CESU avalia dentro do contexto das unidades e aí vai, não sei se estou enganado, né? Não sei se tem acesso a essa informação, como é que a gente vai viabilizar, porque é um processo burocrático também a compra, né? É PEC, compra lá, justificativa, enfim, tem uma série de assuntos. Mas não adianta montarmos um processo de compras e a CESU vai falar, não dá. Então a gente está vendo uma maneira diferente de fazer uma solicitação dentro de demandas e aí, em sendo autorizado, aí você monta um processo burocrático, administrativo, de pregão, licitação, convites e etc. Bem, eu acho que o objetivo dessa fala da professora Esmeralda em nome da CESU foi atingido. Acho que é uma discussão que nós estamos aqui amadurecendo e é um trabalho bastante grande que eu acredito que devemos começar agora nesse semestre. Não sei se vamos concluí-los totalmente, mas eu acredito que o objetivo foi atingido e já coloco vocês, né, na pressão de que mudanças serão necessárias. Agora nós temos que começar. E começando, a gente tem como negociar caso não atinja um objetivo num determinado momento, ou numa determinada previsão daquilo que foi construído. Como a gente vai agora, o próximo assunto nosso é plano de ação, e aí os chefes darão algumas ideias do que vai ser feito, mas já aproveitando aqui a professora Esmeralda, eu adiantaria que esses planos de ação, professor, nós fizemos, dada a urgência, assim como o PDI também no final do ano passado foi bastante urgente, e nós o realizamos com um petit comitê envolvendo departamentos e os departamentos alguns professores. E agora a ideia é que a gente passe esses planos e essas metas e essas ações a todos, e é lógico que no final desse semestre uma reavaliação, validação daquilo que foi proposto, para que a gente possa falar, olha, esse caminho não foi bom, porque é uma forma diferente de gestão que nós não estávamos acostumados e que agora a gente vai ter que, de alguma forma, nos enquadrar. Professora Esmeralda, muito obrigado pela sua vinda e espero poder contar e com a solicitação de vocês esses trabalhos de qualificação e capacitação nas propostas de metodologias, de construção de currículos e aquilo que eu sempre digo nas oportunidades, né? Ao trabalhar com reestruturação, não fique no âmbito do departamento ou de NDE. Envolvam a CESU, envolvam as indústrias, envolvam outros cursos, porque a gente tem que fazer um trabalho coletivo para dar sustentabilidade à proposta. Muito obrigado, professora.